Olá pessoal, voltando a falar sobre o tema hérnia de disco, então a lesão discal ela pode acontecer por diversos fatores, desde um levantamento de peso inadequado, ou cargas excessivas, por má posturas, ou por pessoas que trabalham sentado por muitas horas ao longo do dia, por muitos meses e anos. Pode ser também feito por postura inadequada, por deficiência nutricional, por aumento da pressão intraabdominal, que vai fazer com que haja uma compressão no disco, por deficiências nutricionais, entre outros fatores, doenças metabólicas, alterações vasculares. Tudo isso pode fazer com que o disco sofra tanto pelas cargas, mas também por deficiências dessas nutrições e também da vascularização desse disco, e também até por falta de hidratação, que muitas pessoas esquecem de beber água e acabam dificultando a hidratação desse disco. Então, muitas coisas podem estar acontecendo que vai favorecer o desgaste desse disco. Então, vocês vejam bem, o disco, ao longo do tempo, ele vai perdendo sua conformação, vai desidratando e vai começando a diminuir a sua espessura. Então, sendo assim, ele começa a ficar mais fragilizado e acaba, muitas das vezes, criando algumas deformações. Então, mesmo ele desidratado, você pode ter um disco diminuído, vai começar a causar algumas alterações articulares ao longo do tempo, mas ele não perdeu ainda a sua conformação ovalada. Então, ele estando danificado, ele começa a fazer algumas alterações, que vai perdendo essa conformação ovalada e fazendo os abaulamentos discais. Ele começa a extrapolar, além da sua formação original, ele começa a fazer um abaulamento, ele começa a aumentar essa estrutura da borda do disco, e que muitas vezes esse próprio abaulamento pode vir até a comprimir as raízes, que formam até, no caso da lombar, as raízes dos nervos que vão formar o nervo ciático. Então a gente tem três tipos de hérnias que a gente pode citar para vocês. Uma que é a protusão discal propriamente dita, onde a gente tem alguns rompimentos das lamelas, mas nós não temos a perda ainda do núcleo. O núcleo continua intacto, mas ele faz uma formação tipo gota, que pode vir a comprimir tanto a medula, se ele for posterior central, ou se pode comprimir também a raiz nervosa. Depois nós temos também as hérnias extrusas, que é quando eu tenho um rompimento dessas lamelas e o núcleo acaba extravasando e também fazendo a compressão dessas raízes nervosas. E é outro tipo, que é a hérnia sequestrada, onde esse núcleo sai e acaba se rompendo e se dividindo em duas partes. Então a gente chama esse fragmento de sequestro, de hérnia sequestrada. Então vejam que com tantas possibilidades de se ter as protusões, o abaulamento discal, as protusões, a hérnia extrusa e a hérnia sequestrada. Porém, vários fatores contribuem para o subtratamento das hérnias discais. Uma são as crenças em se beneficiarmos especificamente pela imagem e achar que, por a pessoa ter uma hérnia discal ali na imagem, a gente já determinar que aquela pessoa, aquele quadro clínico especificamente, já está sendo a partir daquela hérnia de disco. Então, o subtratamento se dá pela falta de possibilidades de qualidade dos profissionais, dos especialistas, de você estar tendo acesso a esses especialistas, tanto fisioterapeutas quanto médicos, onde podem fazer uma avaliação clínica baseada em regras de predição clínicas bem definidas, para poder fazer uma correlação entre os exames de imagens e o quadro clínico do paciente, porque muitas das vezes essas pessoas têm um quadro clínico de dor na coluna lombar, mas ele não está vindo especificamente da hérnia de disco. Então a gente tem que entender que já no canal lombar, a partir de L2 ali, eu não tenho mais a medula propriamente dita, mas eu tenho as raízes nervosas descendo. E muitas das vezes, como ela desce mais a nível posterior, eu comprimo ali um pouquinho o saco dural, mas eu não tenho especificamente compressão da raiz nervosa. Então, fazer essa correlação clínica específica entre a imagem e os exames clínicos, e vários artigos já vêm provando para a gente que esse excesso de pedidos de exame de imagem faz com que direcione erroneamente o profissional para que ele já tenha a pré-direção de determinar que a dor está vindo daquela hérnia de disco. Então veja, as raízes nervosas que saem ali no canal intervertebral, elas a cada milímetro elas vão se ramificando cada vez mais, e esses nervos eles não passam especificamente livres até a sua célula-alvo, o seu músculo especificamente.
Então eles podem passar perfurando uma musculatura. Então quando eles trabalham essa musculatura, se eu tiver uma compressão especificamente, uma contratura desse músculo, ele pode comprimir essa rede nervosa e dar uma sintomatologia de uma hernia discal, como se estivesse comprimindo lá. Ou pode passar entre uma alça intestinal e outra, se eu tiver um aumento da pressão intraabdominal, né, uma compressão, vou supor, eu tenho um carceramento de uma alça intestinal ali com gases comprimindo na outra, eu posso também ter uma compressão específica e gerar um sintoma de uma hernia de disco. Então existem N possibilidades que podem gerar aquela dor e que mesmo que a pessoa tenha uma hernia discal, não esteja vindo especificamente da hernia discal. Então essas confusões, essas faltas de direções que hoje nós já temos claramente dados específicos, regras de predição clínicas bem definidas para a gente fazer eliminações, né, identificar de onde realmente está vindo a causa da dor do paciente, fazem com que o subtratamento da hernia de disco prejudiquem bastante pessoas e chancelando aquela pessoa que ela já não pode fazer mais isso, ela não pode fazer aquilo, e a pessoa já passa o resto da vida com dificuldade de poder exercer suas funções, né, laborativas, suas atividades físicas. E isso, quando a gente tem uma regra de predição clínica bem definida e ele é bem examinado e consegue se identificar a causa e a origem da dor do paciente, muitas das vezes a gente não tem nada a ver com a gente detecta que não tem nada a ver com a hernia discal. Então isso faz com que aumente bastante as altas taxas de sucesso dentro dos tratamentos para a hernia de disco, né? E na verdade o caso do paciente não é especificamente aquele da hernia, então a gente tem altas taxas de sucesso para o tratamento da dor lombar, né? Mesmo que esse paciente tenha uma hernia discal, e faz com que melhore a qualidade de vida dele, que ele possa ter uma vida saudável, ativa, por longa data. E se ele manter as recomendações corretas, se preocupar com a parte nutricional, com a hidratação dele, com uma atividade física regular e constante, ele vai ter uma vida independente e com qualidade de vida por muitos anos, e muito possivelmente ele vai evitar ter essas crises e passar a vida toda se arrastando, chancelado de que porque ele tem uma hérnia, ele não pode ter uma qualidade de vida. Então hoje fica aqui essa informação para vocês. Amanhã a gente está gravando aqui mais um vídeo para vocês e vamos deixar mais informações para que você fique inteirado e entender que não é porque você tem uma hernia de disco lombar que você não possa ter qualidade de vida e que não possa viver sem dor. Até o próximo vídeo.